O texto da reforma administrativa deve ser protocolado nas próximas semanas. Para discutir a proposta, recebemos então o relator, o deputado Pedro Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação aqui do senhor nesse programa de hoje. Bom, essa semana o senhor teve uma reunião para discutir possíveis estratégias para aprovar essa proposta, né? As propostas já estão prontas, deputados? O que falta agora? Quando é que o texto final deve ser apresentado? Em primeiro lugar, muito boa tarde. É um prazer estar aqui na JP News. Estar de volta aqui discutindo temas nacionais. Bom, o texto está pronto, os textos estão prontos, porque, na verdade, o resultado do grupo de trabalho, o conjunto da reforma administrativa, ele se resume a uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a um PLP, uma proposta de lei complementar, e um PL, uma proposta de lei ordinária, né? Esse conjunto é a reforma administrativa, eles estão prontos. Eles só, na verdade, a gente não tornou público, mas já temos falado sobre as 70 medidas da reforma administrativa, temos falado publicamente, porque uma determinação do presidente Hugo, em acordo com os principais líderes da base da Câmara e também junto com representantes do governo. Tivemos uma reunião com a ministra Esther, com a ministra Gleisi essa semana, e o que nós combinamos foi que subir o texto, apresentar o texto após uma sabatina que nós estamos fazendo aos partidos. Por exemplo, eu tive nessa semana uma reunião com a bancada do Partido dos Trabalhadores, com a bancada do União, da Federação União Brasil, PP, estive no meu partido, no PSD. Nessa próxima semana vou estar no MDB, vários outros partidos, republicanos, enfim, para que os textos possam, durante esse debate com a política, com os partidos, com os parlamentares, possam ter pequenos ajustes, mas para que, quando nós apresentarmos os textos publicamente, ele já esteja, como a gente diz, mais abraçado pela política, e que a gente possa até mesmo buscar algum tipo de economia na tramitação legislativa para ele estar pronto para o plenário e a gente apresentar ao Brasil uma reforma administrativa profunda, uma reforma administrativa corajosa, uma reforma administrativa que vai nos pontos que atravancam um bom serviço público, o desenvolvimento do Estado brasileiro, que respeite o servidor público e que seja focada no cidadão. Deputado, o texto, inclusive, tem 70 medidas, né? Não daria tempo daqui da gente esmiuçar tudo, mas é dividido em 4 eixos. E aproveitando a tua participação, como tem sido também a recepção dos partidos? Não por minha causa, eu posso ficar aqui falando dos 70 pontos sem problema, tá? Mas a recepção tem sido bastante positiva, tá? Não há aqui, desse parlamentar, a utopia de achar que 70 propostas vão produzir 100% de concordância de todos os parlamentares. Não, existem divergências, mas, no geral, a recepção tem sido muito positiva, muito positiva. E eu diria que nós já temos até, de certo modo, mapeado alguns temas que geram dificuldades para os partidos mais à esquerda, que pode gerar alguma dificuldade, o que eu não tenho visto nos partidos de centro-direita. Pelo contrário, vejo muito entusiasmo desses partidos com a ousadia das propostas que foram apresentadas. Assim, a gente já enxerga, por exemplo, no conjunto das propostas, onde estão os principais lobbies ali que vão atuar para tentar saírem do texto da reforma. Então, assim, tem, de alguma forma, algo bem mapeado. A reforma administrativa, eu acredito que isso foi um sucesso. Nós desinterditamos esse debate. O que é desinterditar? No passado, quando se tentou uma discussão sobre reforma administrativa, muitas vezes fracassou por conta de ser uma proposta muito dogmática, né? Onde, por exemplo, pesava a mão muito forte nos servidores públicos, o que não está acontecendo agora. Não estamos mexendo uma vírgula com a estabilidade do servidor, mas estamos carregando de incentivos, trazendo a meritocracia, algo que acontece no serviço, no segmento privado,
como, por exemplo, estabelecer planejamento, indicadores claros, metas, bônus para aqueles servidores que cumprem essas metas. Tem várias inovações na proposta, o que tem feito que os partidos recebam com positividade. Eu acredito muito que esse extenso trabalho que foi feito pelos 17 parlamentares que trabalhou conosco no grupo de trabalho foi muito extenso, foi muito importante para que a gente pudesse agora ter um texto que alcance uma convergência para que ele possa ser, enfim, votado uma reforma administrativa no Congresso brasileiro. Deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente no tempo real. Deputado, a nossa repórter Vitória Abel também vai participar dessa entrevista. Ela tem uma pergunta para o senhor. Deputado, obrigada aí por aceitar o nosso convite de participar aqui dessa entrevista na Jovem Pan. Acho que é só importante a gente recapitular alguns pontos que o senhor já disse que devem estar nesse projeto, como, por exemplo, tabela única de remuneração para todos os servidores públicos, salário de ingresso na carreira deve ser limitado à metade do que até um servidor pode alcançar no final da carreira, e fim de férias de 60 dias, além de organizar aquelas verbas indenizatórias que hoje parece um pouco bagunçada e não tem muito critério. Dessas medidas, queria que o senhor dissesse se o senhor já tem uma ideia do quanto que isso deve trazer de economia, de impacto para a economia brasileira, porque hoje a gente tem um gasto com o servidor público que chega a 414 bilhões só aqui em 2025, só nesse ano de 2025. O senhor já sabe o quanto que vai dar para economizar com isso? Vitória, excelente pergunta sua. É difícil e eu não tracei na construção do pacote da reforma administrativa uma meta para ajuste fiscal, que a gente chama, para economia potencial da reforma administrativa. Por quê? Porque isso, de alguma forma, confunde um pouco o debate dos efeitos, da importância da reforma administrativa. Isso acontece porque tem uma agenda inconclusa no país. O Brasil, o governo, não fez o ajuste fiscal necessário para que reequilibrasse as contas, receita e despesa, para que produzisse superávit primário, para que o país pudesse continuamente parar de crescer a dívida e pudesse passar a ter, na verdade, redução da dívida, redução dos juros. O problema fiscal está aí latente e não são por falta de propostas. Eu mesmo tenho propostas de ajuste fiscal, mas é importante se dizer que esse ponto não é um ponto que nós trouxemos para a reforma administrativa. Agora, existem muitas medidas que vão produzir economia, que vão produzir poupança de recursos, vão produzir que esses recursos públicos possam ser poupados para abater dívida ou que eles possam até ser realocados. Muitas medidas vão produzir economia no médio e principalmente no longo prazo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, quanto às questões que você colocou, Vitória, a tabela única do serviço público ela é muito importante, ela pode gerar também, ela tem um potencial de gerar economia, mas principalmente ela vai ser talvez uma das medidas mais transparentes, de maior transparência no serviço público, permitir que todos os servidores estejam em apenas uma tabela, aquelas diferentes tabelas de difícil entendimento, de várias carreiras, elas vão estar todas elas unificadas ao ponto que numa tabela única federal esteja ali uma técnica de enfermagem, o presidente da República, o ministro do Supremo, e você saiba quais são os níveis salariais de cada um. Então, são medidas muito importantes, por exemplo, ampliar o número de níveis nas carreiras públicas, como você falou, ter carreiras que vão ter 20 níveis de progressão e com um salário inicial mais baixo, mais próximo do mercado e que não gere um desincentivo de um servidor que muitas vezes entra e em 5 anos ele já está no teto da carreira, e isso é um banho de água fria, né, na motivação de um servidor que tem um programa que vai estar no serviço público no mínimo durante 30, 35 anos, 40 anos. Então são medidas que, ou seja, produzem impacto fiscal, produzem economia. Nós não mensuramos na reforma ainda, mas elas têm potencial sim de gerar economia no curto e no médio, mas principalmente no longo prazo. Eu vou insistir ainda com essa linha que o senhor comentava sobre a economia no serviço público, na verdade, e tem vários estudantes
que estão aí numa tentativa de conseguir uma estabilidade financeira, o emprego, e eles tentam encontrar isso no serviço público, no concurso. Então, haverá um impacto direto no concurso público? O que deve acontecer com essa reforma? Só para a gente entender de forma assim clara, para quem acompanha e para quem estuda ou almeja essa oportunidade. Haverá essa mudança no concurso público? Haverá sim, no concurso público e na entrada, né? Mas eu considero uma mudança muito positiva. A primeira delas, a reforma vai trazer a determinação para que, e a permissão que o governo federal, além dele fazer o concurso, o Enem dos concursos que tem sido feito no nível federal, que ele possa ser feito no nível nacional. Então isso significa o que para os nossos concurseiros? Mais oportunidades de concursos públicos. O que vai também significar isso para estados e municípios? Fazer concurso público é caro, demora tempo. O governo federal tem um banco nacional de concursos públicos onde municípios podem aderir, por exemplo, para fazer chamamento de professores, médicos. Você pode ter estados no norte, por exemplo, fazendo adesão àquele banco de concurso, um concurso que seja nacional, que seja respeitado todas as regras, um concurso que tenha qualidade na admissão. Então, olha que beleza isso para quem está querendo entrar no serviço público. Agora, nós vamos apertar o cerco também. Por exemplo, estágio probatório. Estágio probatório não é admissão imediata. Nós vamos cobrar no estágio probatório a avaliação de desempenho, né? Bons resultados durante aquele período. Nós vamos exigir que o Estado ofereça mais formação no estágio probatório. Ou seja, nós vamos trazer a meritocracia sim para o serviço público. E a gente não pode ver isso como algo, uma heresia ou algo que não deva acontecer no serviço público. Espera aí, todo servidor público fez um concurso público, não é isso? Concurso público não é mérito, concurso público não é avaliação de desempenho. Quem tiver o melhor desempenho, a melhor nota, vira servidor público. Por que ao tomar posse no serviço público, não se pode mais fazer uma avaliação de desempenho daquele servidor? Isso não é acabar com estabilidade, isso não é perseguir servidor público, isso é simplesmente você avaliar o desempenho. Um profissional precisa avaliar o desempenho. E a reforma está muito focada no cidadão. Avaliar desempenho, servidores públicos, estabelecer metas coletivas de órgãos e secretarias, isso é um direito do cidadão. Isso é transparência. Imagina o que é uma escola, nós obrigarmos que todas as escolas tenham as suas avaliações. O IDEB é um indicador da educação e que avalia quando a escola vai bem, tem uma nota boa, uma nota não tão boa. Imagina uma mãe e um pai que quer definir aonde morar e o seu filho tem que estudar numa escola pública e poder tomar a decisão de moradia perto de uma escola com uma boa avaliação, que tem um bom desempenho para colocar seu filho numa escola que ela tem ali, pelos indicadores, a certeza que seu filho vai ter uma melhor educação. Então, olha como isso favorece o servidor. Se a escola tirar uma nota boa, o servidor, a merendeira, o professor, a diretora pode ganhar um bônus, um salário a mais pelo belo resultado. Olha como isso vai sacudir a administração pública. Não é nada novo que eu estou dizendo não, tá? Isso acontece em várias cidades, em vários estados, e há muitas experiências. No Ceará está repleto de experiências, na cidade do Rio de Janeiro estão repletos de experiências de que esses indicadores, essas premiações, esses incentivos produzem resultados concretos. Conversamos então com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, relator da reforma administrativa, a quem eu agradeço mais uma vez, deputado, a gentileza da entrevista. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado a todos vocês. Olha, sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan, sempre à disposição, quando precisar é só acionar. Obrigada.